Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu quero trazer aqui para vocês mais movimentações na minha carteira pública aqui, previdenciária do meu canal. E hoje eu quero falar aqui para vocês um pouco mais sobre os aportes que eu tenho feito no exterior. E muito importante, mais do que falar dos aportes, é explicar aqui o motivo do porquê que lá nos Estados Unidos, lá nos meus aportes internacionais, eu tenho grande parte desse aporte, dessa grana em ETFs. Tá? Por que eu uso os ETFs lá fora e por que eu não uso ETFs aqui dentro? Primeiro, acho que é sempre importante lembrar, faça o que funciona em cada localidade. Não necessariamente é a mesma coisa. Aqui no Brasil nós sabemos o que funciona, tá? A história nos provou. E lá fora também a história nos prova o que funciona, tá? Então, desse ponto de vista, eu consigo focar aqui os meus esforços maiores de análise de empresa específica no Brasil. Lá fora eu uso os ETFs, tá? Especialmente os ETFs, tirando a parte ali dos REITs, que aí é um foco também de dividendos, de renda, que aí eu escolho um a um, como vocês já sabem aqui nos vídeos. Então hoje eu quero tratar desse tema, né? Por que eu uso os ETFs lá fora, como que eu faço para comprar, se tem um determinado preço ou não que eu pago, se eu tenho preço teto de ETFs, assim por diante. Fica até o final desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. E lembrando, use também aqui da sua carteira, da sua estratégia, para também começar a se expor no exterior. Essa é a minha opinião. Eu acho que você não deve se fechar a nenhuma oportunidade, você não deve se fechar da proteção cambial da sua carteira e você não deve também se fechar a proteção contra risco país da sua carteira, tá? Isso é importante. No final do dia você faz o que você quiser, eu não estou aqui para mandar em ninguém, essa aqui é apenas a minha visão, o que eu faço com o meu dinheiro, e aí eu tenho a minha obrigação aqui de trazer a minha visão e as minhas coisas aqui para vocês no canal. Lembrando, eu não quero que ninguém copie o que eu estou falando, inclusive eu gosto muito do debate, seja ele educado sempre, né? Inclusive a maioria das pessoas sempre faz isso. O pessoal pergunta, fala, pô, Bruno, não concordo, não tem problema não concordar. Eu acho legal isso. Agora, você não pode se fechar a pensar sobre coisas novas, tá? Então, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza, pessoal? Bom, o negócio é o seguinte, essa é a minha carteira hoje, tá? Do ponto de vista da carteira internacional, eu tenho aqui 15,45% da carteira em ETFs, tá? E 5,10% da carteira em REITs. Ou seja, totalizando mais ou menos aí 20%, vamos arredondar, aqui da minha carteira exposta ao exterior. Qual que é a minha ideia, tá? Um futuro, não próximo, mas um futuro, é eu ter isso aqui 50-50. 50% lá fora, 50% aqui no Brasil. Eu acho que isso aqui tá bem interessante. Eu acho que no curto prazo, o que a gente vai acabar chegando aqui é mais ou menos uns 70-30. 70% Brasil, 30% exterior, dado que os meus aportes no exterior estão fortes nesse sentido de ir comprando bastante agora também, tá? Quando a gente olha para minha carteira no exterior, a gente tem os REITs aqui, que é daquela ótica, né, de você se expor ao mercado imobiliário e ganhar uma renda mensal por isso, especialmente em O, tá, que é o Realty Income aqui que eu tenho, que eu já fiz vários e vários vídeos aqui para vocês. E aí eu tenho minhas posições em ETFs. Eu tenho alguns ETFs, tá, para você entender aqui. E aí eu falo isso muito para os membros do canal, a gente troca muito essa ideia nas lives, então te convido a virar membro aqui do canal para você estar um pouco mais a fundo dessa estratégia dos ETFs, do porquê que eu tenho vários e não só um, assim por diante. Dá uma olhada lá, vira membro, participa das nossas lives, são 3 lives por semana. Mas resumidamente falando, aqui eu tenho alguns ETFs de alguns determinados segmentos. A minha maior posição hoje, dentro aqui dos ETFs, se a gente for olhar para o gráfico dentro dessa classe de ativos, eu tenho quase 40% aqui em VO, que na verdade aqui eu estou me expondo ao S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Eu tenho um ETF de Bitcoin com 20% aqui da classe de ETFs internacionais, tá? Então aqui eu estou me exposto a um ETF que se expõe a Bitcoin, tá? Eu tenho o ETF HDV, que é um ETF que me expõe a empresas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos, mas não é porque eu quero ganhar o dividendo única e exclusivamente aqui. Eu vou contar para vocês daqui a pouco o porquê que eu tenho esse ETF. Eu tenho o SGOV, que na verdade aqui é para eu deixar meu caixa nos Estados Unidos, que nesse caso aqui são $1.000 apenas, que aqui são treasuries, títulos do governo americano curto, tá? Então é aquele dinheirinho que você, é como se fosse colocar em um tesouro Selic, vamos falar dessa forma, só para você entender. E aí aqui eu tenho também o SLYV, que são small caps de valor nos Estados Unidos, tá? Inclusive para membros tem um vídeo específico comentando sobre esse ETF. O que é interessante falar? A maioria da posição é VO e eu quero continuar com a maioria da minha posição em VO, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Essas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, elas acabam tendo a sobreposição no ETF HDV, acaba tendo a sobreposição no SLYV, algumas delas, não todas, obviamente. Então, grande parte da carteira está aqui e vai continuar sendo isso. Por que eu decidi colocar o HDV um pouco aqui na minha carteira? Só para você entender.
O S&P 500, apesar de ser as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, hoje grande parte do peso do S&P, tá, ele está em empresas ligadas à tecnologia. Tá? Querendo ou não, isso é um fato, não dá para a gente argumentar. Então, que eu fiz aqui? E eu estou fazendo isso, estou construindo isso ainda de forma estratégica. Eu compro VO, mas eu compro um pouco de HDV para fazer o seguinte, para tentar expurgar um pouco esse peso grande que eu tenho em empresa de tecnologia, mesmo investindo em S&P 500. Eu não estou investindo em Nasdaq, estou investindo em S&P 500. Tá. Então eu compro aqui HDV, que são empresas mais de utilities, bancos, energia, assim por diante. Tá? Então eu acabo tirando um pouco desse peso grande que eu tenho aqui em empresa de energia, acabo tendo um pouco de resultado, vamos dizer assim, dessas empresas mais perenes. Acho que eu posso colocar dessa maneira. Então foi essa a razão do porquê eu comprar HDV. Bruno, mas por que então não comprar empresas específicas, né? Porque aqui você está usando os ETFs por isso. E aqui vai, na verdade, de uma teoria, né? Eu não sei se eu posso chamar de hipótese, na verdade, que é a hipótese dos mercados eficientes, tá? Que foi escrita lá atrás por um cara chamado Eugene Fama, que mostrava como que funcionava a eficiência dos mercados. Resumidamente falando, não vou ficar aqui tratando disso daqui de forma muito profunda, mas o que o Eugene Fama falava era que os mercados eficientes, eles traziam para a gente uma ideia de que quanto mais liquidez, quanto mais acesso à informação, quanto maior fosse o tamanho de um determinado mercado, mais eficiente ele seria e, portanto, menor a probabilidade de você conseguir gerar alfa, ou seja, bater o mercado, menor a probabilidade de você conseguir fazer operações de arbitragem dentro daquele mercado, e, portanto, se o mercado ele se torna cada vez mais eficiente, é muito mais custoso você tentar ficar fazendo essa ideia de gerar alfa, que seria bater o mercado. Como os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, com mais liquidez, com mais tamanho, com mais acesso à informação, com mais pessoas olhando, tem se tornado cada vez mais difícil de você superar a performance do S&P 500. E aí aqui uma tabela mostrando para vocês um pouco da performance média dos hedge funds dos Estados Unidos de 2011 a 2020 contra o S&P 500. Então você percebe em 2011 que eles ficaram negativo, o S&P positivo, em 2012 eles foram 8%, o S&P 15%, em 2013 eles foram 11%, o S&P 32%, em 2014 2%, o S&P 13%. Perceba que os hedge funds, né, os fundos dos Estados Unidos, não têm conseguido, em média, performar melhor do que o S&P 500. Ou seja, dado a hipótese dos mercados eficientes e dado essa dificuldade que inclusive os gestores têm de bater um índice, volta-se a pensar, então, é melhor eu me expor ao índice. É menos custoso, a taxa de administração é baixíssima de um ETF, tá? Eu não preciso pagar a taxa de administração, nem muito menos de performance, né, aqui para fundos. Então fica muito mais barato o meu investimento. É isso que eu penso, aqui os dados me mostrando. E aí o que eu acabo fazendo, tá? Quando eu estou olhando nos Estados Unidos, nos meus aportes, já partindo desse pressuposto, portanto, então, que o mercado tende a ser cada vez mais eficiente à medida que o tempo passa, e que então não vale a pena os custos incorridos para eu tentar ficar batendo o mercado, eu vou me expor a ETFs. Mas como que eu vou fazer isso? Usando essa técnica chamada Dollar Cost Averaging. O que é o Dollar Cost Averaging? É você espalhar os seus aportes, ou seja, fazer aquilo que eu sempre chamo, né, e falo para vocês, de aportes em tranches, de pouco em pouco, né, ao longo do tempo, de forma consistente, pegando diferentes momentos de mercado. O que isso vai importar? Quando você tem um mercado em baixa, você aumenta os seus aportes. Quando você tem um mercado em alta, você continua aportando, mas com aportes menores. Então isso faz com que você compre a diferentes níveis de preço, mas que você está sempre comprado, mesmo em um mercado de alta, mesmo em um mercado de baixa, fazendo com que no futuro, ou seja, usando aqui um espaço longo de tempo, você consiga ter uma performance bastante interessante para sua carteira, inclusive melhor do que muitos fundos e muitos gestores mundo afora. Tá? E aí eu faço isso daqui chamado de Dollar Cost Average. Então, usando esse approach, usando essa estratégia de compra lá fora, supondo essas questões, né, eficiência de mercado e Dollar Cost Averaging, qual que é o preço que eu compro dos ETFs? Não tem um preço limite. Eu vou sempre comprando, de pouco em pouco, até que eu construa a posição que eu quero construir na minha carteira. É isso que eu faço com o VO, é isso que eu faço com o HDV, é isso que eu faço com o SLYV, é isso que eu faço aqui com o IBIT, assim por diante. Então não existe um preço teto, existe a escolha do ETF e a definição da sua estratégia. No meu caso, são aportes em tranches de pouco em pouco, independente do movimento de mercado.
mudando apenas a força do aporte, baseado na hipótese dos mercados eficientes, de que os Estados Unidos tende a ser cada vez mais eficiente. Ah, Bruno, mas por que você não faz isso no Brasil? Porque o Brasil acaba sendo um mercado menor, acaba sendo um mercado que tem menos gente olhando e que é muito mais fácil de você bater os índices de mercado se você escolher as boas empresas de setores que realmente funcionam aqui dentro. É uma questão de instituição, uma questão de cultura diferente, tá? Não quer dizer que o mercado brasileiro não tende a ter eficiência. Tem, mas são eficiências mais fracas que nos Estados Unidos. Portanto, acaba sendo mais fácil eu bater o mercado aqui dentro do que lá fora. Então eu faço o que funciona nas duas localidades. Não sou eu que estou inventando isso, é apenas a história que me prova. E aí eu acabo fazendo isso. Eu tenho construído minha carteira assim. E agora você aqui sabe o porquê que eu compro os ETFs na minha carteira. Beleza? Mostrando para vocês, então, os aportes que eu fiz de forma recente, tá? No dia de hoje, inclusive, que eu estou gravando esse vídeo, comprei VO, comprei BIT, comprei O, né? O Realty Income, que aqui é um REIT. Mas você percebe, ó, no dia 27 eu comprei mais VO, a diferentes níveis de preço. Perceba aqui, ó. Tá vendo? São diferentes níveis de preço. Você vai comprando, ó. Comprei aqui. Você entende? Vai comprando de pouco em pouco, independente de onde esteja o mercado. Você vai construindo a sua posição, você vai marcando, vamos dizer assim, a evolução da sua carteira acompanhando o mercado americano. Que a gente já viu nas últimas décadas aí o quanto de retorno isso trouxe para quem investiu de forma consistente. Sem tentar ficar fazendo giro, sem tentar ficar fazendo trade, apenas montando uma posição coerente e uma posição estrutural. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais. Fui.